Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar da Reforma Protestante, um acontecimento importante da história, cujos desdobramentos foram sentidos por muitos tempos, inclusive aqui no Brasil e na nossa história. Então vamos lá, voltar no tempo? Ao longo dos séculos, a Igreja Católica acumulou riquezas e se tornou uma instituição de muito poder dentro da Europa. Em pensar que nos primeiros tempos os cristãos eram perseguidos e precisavam se reunir até nas catacumbas. No século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial dentro do Império Romano. E a partir daí, expansão. De fato, no século XI, os cristãos se dividiram em dois grandes grupos: cristãos católicos, que continuaram seguindo a liderança do Papa Romano, e cristãos ortodoxos, que passaram a seguir a liderança de Constantinopla. Dentro da Europa, os cristãos católicos continuaram influenciando toda a sociedade. A Igreja coordenava as regras, os comportamentos, estabelecia o certo ou errado, o que podia ou não podia ser feito. A centralização do poder, de certa forma, era influenciada pelas lideranças religiosas, que apoiavam os novos reis para assim continuarem como instituição importante dentro daquele continente. Durante esses séculos, algumas lideranças isoladas apontavam para um afastamento da religião dos seus princípios originais, que eram os ensinamentos de Jesus. Mas essas lideranças eram isoladas, abafadas, até perseguidas. No entanto, no século XVI, os europeus já estavam com a mente mais aberta. A expansão do comércio, o contato com novas terras, as reflexões trazidas pelos renascentistas, tudo isso criava um ambiente mais propício para o homem rever as suas práticas. É nesse ambiente que se desenvolve a Reforma Protestante. Por quê? Mais uma vez, lideranças religiosas estavam insatisfeitas com a coordenação da instituição católica dentro da Europa. Na tentativa de continuar a construção de templos ricos e grandiosos, bem como manter uma estrutura de luxo dentro da igreja, grupos de religiosos adotaram a prática permitida pelo Papa de venda de indulgências, que significa o quê? A negociação do perdão. As cartas de indulgência existiram, que seria basicamente vender o lote no céu. Aqueles que tinham recursos continuaram abastecendo a igreja de poder econômico. Mas a insatisfação, mesmo que isolada, começou a falar mais alto. E foi um monge chamado Martinho Lutero que assumiu a sua posição crítica e a sua negação de fazer o comércio da indulgência. Nós não podemos pensar que o Martinho Lutero tinha a intenção original de fundar uma nova religião. O que talvez Lutero estivesse propondo era rever as práticas e os comportamentos daquela instituição que a afastavam cada vez mais
dos seus princípios originais. De fato, era uma proposta de reforma interna que não foi bem aceita, e Lutero, como um homem religioso que era, não podendo mais ser parte da Igreja Católica, fundou uma nova religião, cuja organização tentava corrigir aquilo que ele não considerava certo dentro da Igreja Católica. Reduziu-se o luxo, a hierarquia, a salvação era algo associado à fé e não mais, a questão financeira. Então, uma série de pequenas mudanças dentro do princípio cristão influenciaram a formação de uma nova religião. E aquele desdobramento não parou por aí. Seguindo ideias ainda diferentes, se desenvolveu o calvinismo e, segundo interesses políticos e econômicos, o anglicanismo. Em alguns anos, a Europa, que era essencialmente católica, teve que dividir o seu espaço em 4 conjuntos religiosos. Para as novas religiões, era aos poucos ganhar espaço e influência. Para a Igreja Católica, era uma perda permanente, porque dominava-se tudo e de repente o território, a influência foi se reduzindo. Uma das alternativas que os católicos procuraram para reverter aquela perda de poder foi acompanhar as viagens marítimas que estavam indo de encontro a novas terras e estender naquelas novas terras o domínio católico. E é nesse contexto que os padres jesuítas vão navegar pelo Oceano Atlântico e chegar aqui no Brasil, implantando culturalmente uma religião cristã completamente diferente daquilo que os índios conheciam, mas que respondia a uma necessidade política, econômica e cultural da igreja que perdia espaço dentro da Europa. A perda lá resultou na expansão aqui na América. Ao longo desse processo, a Igreja Católica reviu alguns comportamentos. A venda do perdão não era mais permitida. No entanto, algumas práticas se repetem ao longo da história. E muitas vezes os homens ditam regras em nome de Deus para expandir a sua influência, o seu poder e a sua riqueza. Nós precisamos ficar atentos para que esses comportamentos medievais não se implantem na atualidade. A essência é o ensinamento. As regras criadas pelos homens muitas vezes estão no exercício de interesses pessoais que nem tanta importância deveriam ter dentro das religiões. Observar, aprender e não repetir capítulos da história que não valem a pena. Um beijo para vocês.